Olá, criaturas do planeta Terra. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que é bastante importante, mas que poucas pessoas percebem a importância que tem, que é os soft skills. O que é isso? São outras competências que não aquelas técnicas. As competências técnicas são importantes? São muito importantes. Só que elas não são suficientes. Por quê? Porque eu preciso ter outras competências que vão me ajudar a propagar essa ideia da sustentabilidade. Vamos, entrar um pouquinho mais a fundo nesse assunto? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, para a gente poder falar, um pouquinho mais sobre as soft skills. Pronto? Vamos lá? Em primeiro lugar, porque eu digo gestor da sustentabilidade e não gestor de sustentabilidade. Quando nós vamos aos sites de emprego buscar a definição do que é um gestor de sustentabilidade, o que geralmente aparece são anúncios do gênero. Um gerente de sustentabilidade supervisiona a implementação de estratégias de sustentabilidade durante um projeto de construção. Isso geralmente está relacionado aos impactos ambientais do trabalho que está sendo executado para garantir que o projeto adere aos métodos mais econômica e ecologicamente corretos possíveis. Os gerentes de sustentabilidade garantem que a empresa mantenha e trabalhe no sentido de encontrar melhores ou formas novas, inovadoras e economicamente redutoras de permanecer verde. Você será responsável por desenvolver, implementar e monitorar as estratégias ambientais da empresa ou da organização. Você também será responsável por comunicar seus planos, formular orçamentos e comercializar suas estratégias verdes para fornecedores, clientes e colegas. Esta é uma carreira que lhe permite ajudar a fazer a diferença na forma como as empresas, grandes ou pequenas, impactam o meio ambiente. Há um outro que diz: gestores de sustentabilidade avaliam o impacto das iniciativas e programas da empresa sobre os recursos utilizados. Eles garantem que os programas possam ser executados pelo tempo que for necessário, sem esgotar os recursos que são usados. Para isso, criam iniciativas que vão auxiliar na recuperação dos recursos. Os gestores de sustentabilidade também devem afetar continuamente o impacto das atividades nos recursos financeiros e ambientais da empresa. Bom, vamos ler novamente todos esses anúncios e tentar encontrar o que realmente eles pedem. O primeiro anúncio, o que ele fala? Ele fala que a função do gerente de sustentabilidade está relacionado aos impactos ambientais do trabalho. Quando ele fala isso, qual que é a exigência? É uma competência técnica capaz de medir esses impactos ambientais. Depois, o que ele fala? Ele fala que o projeto precisa aderir aos métodos de forma mais econômica e ecologicamente corretos possíveis. Que ele está falando isso? O que ele está falando aqui? Quando ele fala em ecologicamente corretos, ele está falando o quê? Competência técnica. Por quê? Porque o gestor de sustentabilidade precisa entender o que quer dizer esse ecologicamente correto. No outro anúncio, o que ele fala? Ele fala de impacto no meio ambiente. Mais uma vez, ele está falando de hard skills, né? Ele está falando de competências técnicas. Depois, no último, ele fala sobre
avaliação de iniciativas e programas sobre recursos, esgotamento de recursos e recuperação de recursos. Mais uma vez, o que ele está falando? Sobre competências técnicas. É importante que um gestor de sustentabilidade tenha competências técnicas? Sim, muito. Por isso que ele precisa estar sempre estudando, sempre se atualizando em relação aos seus conceitos. Mas só as competências técnicas, só elas vão fazer a diferença, né? Só elas vão fazer com que o seu produto seja vendido? Ou só elas vão fazer com que você seja contratado pela empresa? Eu acho que não. São necessárias, outras competências. São necessárias as soft skills. O que são soft skills? Se formos traduzir para o português, será competências suaves, né? Mas eu não gosto muito desse competências suaves, porque são mais do que isso, são competências relacionadas aos aspectos psicológicos e sociais do indivíduo. Então, assim, só a competência técnica, ela fica meio redutora, né? Ela não traduz a realidade do que faz um gestor da sustentabilidade. Então, soft skills. O que são as soft skills? Elas dizem respeito às habilidades sociais e sociológicas, ou seja, são as características psicofísicas e as habilidades sociais. É a forma como o indivíduo se comporta ou é a forma como ele lida com os fatores sociais. O foco é o comportamento humano, as atitudes e o estilo de vida. Por quê? Porque realmente isso vai impactar na forma como a pessoa realiza as suas atividades. As principais soft skills são comunicação, ou seja, a capacidade de ouvir e entender, e a capacidade de se fazer ouvir e de se fazer entender. Lembra? Comunicação é uma via de duas mãos. Depois, o dinamismo operacional, a forma como ele realiza suas atividades, né? A criatividade, o pensar fora da caixinha, o pensar diferente, a capacidade de trabalhar em equipe e de liderar equipe, a forma como o gestor gerencia o tempo e a sua resistência ao estresse ou a sua resiliência. Por que elas são importantes nos gestores sustentáveis? Porque essas competências ajudam o gestor a definir os seus planos, tanto no longo como no curto prazo. Elas auxiliam na estruturação de propostas de vendas mais ambiciosas e mais realistas, né? O empreendedor, ele tem que ser realista. Eles melhoram a capacidade de gestão do tempo e a capacidade de gestão de equipe. Eles facilitam, né, a contratação de pessoas. Então, na área de recrutamento, o que os empregadores devem observar? As características relacionadas ou a forma como o indivíduo enxerga a vida, né? A forma como ele se preocupa com as questões do planeta, né? A forma como eles percebem o longo prazo e as alternativas que o planeta tem no longo prazo. As soft skills também desenvolvem sinergias que aumentam a conscientização dos colaboradores em relação ao seu valor e ao seu significado dentro da organização e amplia o senso de responsabilidade dos colaboradores em relação à operação da empresa como um todo. Uma das mais importantes são aquelas relacionadas à comunicação,
Por quê? Porque muitas vezes nós profissionais da área de sustentabilidade nos deparamos com algumas questões, que batem de frente em relação, àquelas pessoas que não tratam a sustentabilidade de uma forma tão significante, né. Então, a comunicação vai nos ajudar a lidar com as objeções, com aquela sensação de que às vezes a gente tem de falo, 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 falo e ninguém me escuta, ninguém me compreende, ou o outro não está percebendo a importância deste tema. Então, a essas soft skills, né, relacionada à comunicação, ela é efetiva porque torna o fluxo de informação entre os departamentos mais brando, mais suave, tanto na vertical como na horizontal. Depois, facilita a construção de relacionamentos hábeis com clientes, com terceiros, com representantes, com colegas de trabalho, com fornecedores. Permite comunicações que geram impacto, ou seja, o que é uma comunicação que gera impacto? É uma comunicação transformadora, que realmente provoca alguma transformação. Reduz a resistência ao pensamento sustentável, quebrando as objeções, desenvolve habilidades de vendas que resultam em uma melhoria significativa na efetividade das vendas, na sua eficiência e na sua eficácia. Quando eu falo de produtos ecológicos, produtos que são preocupados com o planeta, produtos baseados na produção mais limpa, produtos que envolvem economia circular. Então, eu vou voltar com vocês àqueles anúncios que a gente viu no começo, só que agora, com o conhecimento que nós temos em relação às soft skills, o que, que a gente vai perceber? O primeiro anúncio falava em supervisionar a implementação de estratégias, ou seja, relacionamento com equipes, com outras áreas, com terceiros. Depois, aderir à forma mais econômica. Esse forma mais econômica está me levando a pensar de uma forma holística. O que é pensar numa forma holística? É olhar a empresa como um todo. Depois, encontrar novas maneiras, maneiras inovadoras, maneiras economicamente redutoras. É o criatividade, pensar fora da caixinha. Depois, desenvolver, implementar e monitorar estratégias ambientais da empresa ou da organização. Estou falando em estratégia, estou falando em visão de longo prazo. Implementar e monitorar tem a ver com PDCA, né? Depois, comunicar planos, formular orçamentos, comercializar estratégias. O que é isso? Soft skills. No último, o que a gente tem? Garantia de que os programas sejam executados, criação de iniciativas, afetar o impacto das atividades nos recursos financeiros e ambientais. Mais uma vez, eu estou falando do quê? De soft skills, ou seja, isso demonstra para vocês que as habilidades técnicas, elas são importantes, mas, cada vez mais as empresas estão buscando os soft skills, né, as habilidades, complementares, as habilidades relacionadas à socialização do indivíduo. Bom, então agora dá para finalizar o nosso raciocínio e entender o porquê da e não o porquê de. A preposição de, ela é muito mais genérica. Então, quando eu adiciono o artigo a, o que eu faço? Ela se torna mais específica. E aí eu consigo trabalhar com as questões relacionadas ao ambiental, ao social e ao econômico, ou seja, eu amplio o escopo. Isso também vai facilitar quando eu trabalhar com termos como desenvolvimento sustentável
e sustentabilidade corporativa. Mais para frente, nós voltaremos a falar sobre sustentabilidade e sustentabilidade corporativa. Nesse momento, eu queria chamar a atenção de vocês em relação às soft skills, né? E falar que 86% das empresas ou 86% dos anúncios de emprego, de gestão de sustentabilidade, eles focam também em soft skills. Esses assuntos eu abordei quando eu fiz aquele workshop do gestor da sustentabilidade, e eu entro nelas um pouco mais a fundo, no trabalho de mentoria da sustentabilidade. Está aberta uma nova turma, ela deve começar na próxima quinta-feira, 14/10, e eu espero encontrar com vocês lá. Se vocês curtiram, dá um like aqui, no canal do YouTube, compartilhem e, se vocês ainda não se inscreveram, inscrevam-se, porque eu sempre trago novidades sobre o tema sustentabilidade. Até mais, um grande abraço a todos vocês.